Olá, boa noite a você que está nos acompanhando neste nosso momento de estudo. Hoje nós queremos louvar ao nosso Deus, ouvir a sua palavra e meditar nela. Hoje também seria o dia de nós nos encontrarmos com os nossos jovens aqui da Comunidade Evangélica Luterana Sião de Santo Ângelo, mas devido à pandemia estamos fazendo este nosso momento de estudo online e convidamos você para que se sinta muito bem nos acompanhando neste nosso estudo. E nós iniciamos este nosso momento invocando a presença do nosso Deus. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai Celeste, nós nos alegramos em Tua retidão, verdade e justiça. Obrigado por nos conceder Tua palavra para podermos estudar e meditar. Dela nós temos o consolo que o Senhor nos dá. Nos acompanhe nesta nossa noite, no nosso estudo, e abençoe a cada um que está assistindo a este momento. Que a Tua palavra possa fortalecer em nossos corações a fé que o Senhor nos deu através do batismo. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós hoje queremos meditar no Salmo de número 1, que é o primeiro salmo da Bíblia. E ele também serve de introdução para todo o livro de Salmos. É um salmo muito bonito e ele diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Até aqui a leitura do nosso salmo. Esse nosso salmo, ele coloca diante das pessoas dois caminhos bem distintos. A felicidade ou a condenação. A felicidade das pessoas que obedecem à lei de Deus e o fim das pessoas que são más. É interessante que na nossa vida muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, mas às vezes as nossas escolhas elas estão fundamentadas em um desejo de nosso coração. Você, por algum motivo ou outro, já se arrependeu de ter confiado em alguém? Você já se arrependeu de talvez ter depositado a sua confiança, ter dado ouvidos a certa pessoa e essa pessoa acabou sendo mal para a sua vida? E eu faço ainda outra pergunta. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Um momento em que você parou para realmente refletir na palavra de Deus. Um momento em que você se assentou e disse: eu vou ler a Bíblia. Quando que foi a última vez? Talvez foi alguns minutos atrás ou até mesmo faz muito tempo. Esses são os dilemas da nossa vida humana. Nós somos falhos e não conseguimos manter uma coisa perfeita. De um lado, nós temos Deus nos dizendo que devemos buscar a Ele, que devemos meditar em Sua palavra, e muitas vezes nós queremos isso no nosso coração. Nós pensamos: poxa, eu preciso ouvir a Sua palavra, eu vou buscar isso. Mas outras vezes, nós não conseguimos fazer isso. Podemos até sentir essa vontade, mas
isso passa como algo muito rápido e algo que não tem muito valor. Nós não damos tanto valor para a palavra de Deus. A pergunta que eu fiz antes de confiar em alguém que talvez te decepcionou, eu faço ela agora voltada mais para um sentido espiritual. Vamos falar aqui daqueles que são os falsos profetas, daqueles que se utilizam da palavra de Deus para enganar pessoas. Nós lemos a palavra de Deus às vezes. Nós lemos sim e ouvimos a sua palavra, seja nos cultos ou algum versículo no Facebook. Mas daquilo que eu falei de antes, de você parar para ler a Bíblia. Quantas vezes você já fez isso de coração? Sem ser por uma necessidade, sem ser por necessitar de alguma coisa. Quantas vezes você já parou para ler a Bíblia? Às vezes nós fazemos isso por uma mera formalidade. Por exemplo, hoje eu vou ler a Bíblia. Que eu tenho que ler ou que alguém me diz para ler. Mas outras vezes também nós fazemos isso em busca de ajuda. Por exemplo, poxa, hoje eu estou me sentindo tão mal, eu preciso ler a Bíblia. Aí você vai lá e busca alguma passagem ou outra, seja de modo aleatório ou seja de uma maneira específica de algum salmo que você ache bonito. Você vai lá e busca uma passagem que traga consolo para você. Isso não é errado. E isso está certo. Você está buscando a Deus num momento em que você necessita. E é uma coisa certa, porque Ele mesmo diz: venham a mim todos vocês que estão cansados. Esse mesmo Deus, Ele diz: busquem a minha palavra. Me busquem incessantemente. Meditem na minha palavra. E isso é muito importante, é uma coisa boa de se fazer. Porém, nós temos que nos dar mais conta do que realmente significa ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia, a palavra de Deus, está muito mais voltado para um diálogo, onde você apenas ouve. Um diálogo em que o seu Pai está falando com você, o nosso Deus. Na Bíblia, nós temos Deus nos dizendo, e muitas vezes Ele diz o que nós precisamos ouvir. Claro que, como eu mencionei, às vezes nós vamos buscar uma passagem aleatória, tentando deixar que o destino ou que a sorte ache para nós uma palavra específica para um determinado momento. Talvez quando você passa por uma aflição, uma dor, uma perda, quando você sente dúvidas. Em todos esses momentos você busca uma coisa específica, uma coisa que Deus diz, como se Deus estivesse dizendo: eu estou com você. Você precisa ouvir isso mesmo você sabendo disso. E aqui vem o problema de às vezes nós confiarmos em pessoas que acabam sendo falsos profetas. Nós, por natureza, nós precisamos de Deus e nós buscamos essas coisas, mas junto com o nosso orgulho, com o nosso ego, nós buscamos outras coisas. Nós buscamos uma felicidade plena, nós buscamos ter mais dinheiro, uma casa, um emprego melhor, e qualquer pessoa que prometa essas coisas terá a nossa atenção e terá os nossos ouvidos bem abertos. E isso é o lado humano. E infelizmente, muitos se usam da palavra de Deus para se beneficiar. Muitos usam a palavra de Deus para ganhar a nossa confiança, ganhar a nossa atenção, para causar um mal em nós. Podemos citar o exemplo daqueles que retiram das pessoas uma grande quantidade de dinheiro. Nós sabemos que isso não é o certo, que isso não é o correto. Deus, Ele não cobra nada disso. O que Deus cobra de oferta e de todas essas questões que a Bíblia menciona é uma vida a Ele.
Uma vida em que você se dedica a Ele, uma vida em que você faz o bem, que você faz boas ações, que você entrega a sua vida e você vive ela da maneira que Ele lhe concedeu, seja com os dons que você tiver. Isso é um belo ofertar a Deus. Não daqueles que pegam a palavra de Deus de um versículo totalmente isolado, sem contexto, e diz que Deus está dizendo isso. Essas pessoas falam da palavra de Deus ao mesmo tempo em que não falam a palavra de Deus. Porque o que muitas vezes nós precisamos é ouvir a palavra de Deus como ela é, seja a sua lei ou seja o seu evangelho. A lei, às vezes, ela pode ser muito amarga e pode ferir a nossa alma. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos dá o evangelho, que é muito mais doce do que o mel, como um outro salmo mesmo nos diz. E esse é o real meditar na lei de Deus. Essa é a coisa mais profunda que um cristão pode sentir quando ele lê ou ouve a palavra de Deus e ele sente a coisa mais doce e gostosa e prazerosa que existe. É interessante que um estudo feito, se eu não me engano, em 2012, pelo Centro de Engajamento Bíblico, eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos, da idade de 8 a 80 anos. Eles fizeram um estudo, uma pesquisa, para descobrir quantas vezes eles liam a Bíblia durante a semana e que impacto isso tinha na vida deles. E o que eles descobriram é muito interessante. Quem lia, por exemplo, a Bíblia uma vez por semana, seja simplesmente por pegar e ler a Bíblia ou por ouvir a leitura num culto, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas da vida. E o mesmo ocorreu por quem lia a Bíblia 2 vezes por semana. Porém, quando tinham pessoas que liam a Bíblia 3 vezes por semana, houve um sinal diferente, como nós vemos num eletrocardiograma, os sinais do coração, as batidas. Quando as pessoas liam 3 vezes por semana a Bíblia, é como se aparecesse um sinal e uma diferença na vida dessas pessoas. E a descoberta mais profunda foi das pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana ou mais. Mostrou que o efeito na vida dessas pessoas mudou drasticamente. E o resultado que eles tiveram foi assim, dessas pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana. O sentimento de solidão caiu 32%. Problemas com raiva também caiu 32%. Amargura em relacionamentos como casamento, relacionamentos com os filhos, caiu 40%. Alcoolismo caiu 57%. Sentimentos de estagnação espiritual caiu 60%. Contatos com pornografia caiu 61%. O compartilhamento da fé aumentou 200%, devido à confiança que eles tinham na palavra de Deus. E aumentou também 230% no discipulado deles. Isso é uma pesquisa muito interessante e ela nos mostra exatamente aquilo que a palavra de Deus causa em nossas vidas, uma mudança. Causa uma coisa que muitas pessoas não conseguem sentir e nem perceber. E por isso, a importância de nós meditarmos em Sua palavra, de nós nos dedicarmos a Deus. Mas não é um dedicar simplesmente por formalidade ou se dedicar a Ele simplesmente por vou ler a Bíblia, talvez me ajude. Não, é você parar e ler a Bíblia sabendo que é Deus falando comigo. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo Deus me dizer alguma coisa. E acredite, Ele tem uma coisa para dizer a todos os seus filhos. E o maior sermão que Deus nos deu, a maior pregação, foi quando Jesus estava na cruz. Na cruz,
Deus decidiu revelar todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade. Tudo aquilo que a gente pensa de imensidão de poder de Deus foi levado para a cruz. Lá nós temos o maior escândalo, a maior loucura que nós podemos imaginar, porque nós não conseguimos entender isso de Deus se matar em nosso lugar, dele vir se tornar humano, morrer, sofrer, morrer. Nós não conseguimos entender por que ele fez isso, por que ele decidiu revelar o seu poder dessa forma. Mas foi o que ele fez. Numa cruz, ele sofreu por nós, se entregou por nós e nos deu vida. E essa vida, ele pede uma coisa bem simples de nós. Viva essa vida que eu dei para você. Eu morri para te dar essa vida, então viva ela. Viva com amor, com cuidado ao próximo. Ame as pessoas. E na Bíblia nós temos toda a lei, todas as coisas que nós devemos fazer após isso. A nossa vida não se resume em saber que nascemos em pecado, mas que Jesus morreu por nós. Nós também temos que saber, Jesus morreu por nós, e agora o que acontece? Isso é o que nós também precisamos saber. E Deus nos diz isso. Por isso, tome cuidado. Eu sei que hoje em dia no Facebook estamos cheios de vídeos, de estudos, de pessoas que se dizem profetas, que se dizem doutores da Bíblia e tudo mais. Mas tome cuidado. A palavra de Deus, ela vai gerar no seu coração contrição e arrependimento, ao mesmo tempo em que vai te dar uma confiança enorme desse Deus que morreu por ti, desse Deus que te ama. Por isso, fique feliz e se alegre. A vida eterna, ela já é sua e Jesus já conquistou ela para você. Você não tem nada a temer. Eu sei que como humanos nós temos dias difíceis, contas para pagar, problemas no relacionamento, problemas com a família, com os filhos, discussões no trabalho ou quaisquer outras coisas. Nós temos problemas e nós sofremos. Mas mesmo tendo tudo isso, Deus continua ao nosso lado nos dizendo: eu estou aqui, eu morri por ti, eu morri para te dar vida. Não desanime, tenha ânimo. E essa é a notícia mais maravilhosa de todas. Deus está do nosso lado. E Ele disse que Ele cuida de cada um de nós. Por isso, se você está passando por um problema ou por qualquer outra coisa de dificuldade, fale com Deus em oração, procure ouvir Sua palavra e medite nela. Eu tenho certeza de que Ele está te escutando e que Ele tem algo a lhe dizer. E eu desejo então a você as mais ricas bênçãos de Deus, uma excelente noite e que você sempre possa se lembrar desse Deus que morreu por nós e desse Deus que está esperando ouvir você chamar Ele de Pai. Esse Deus que está te esperando de braços abertos para te abraçar em qualquer momento que você precisar. Então assim, nós encerramos este nosso estudo de hoje, uma pequena reflexão. Que Deus te abençoe, te guarde e que você sempre possa estar ciente do amor dele por você. Desejamos a todos as mais ricas bênçãos de Deus e até logo. Juventude luterana, força em santa união. Segue a Jesus Cristo, mestre nosso fiel pendão. Juventude em toda parte, desde a serra e o mar. Ora e trabalha pela igreja e o lar. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Confortador,
permanece ao nosso lado com o teu favor. Abençoa a fé e as obras, faz o reino vir, e em tua igreja iremos te servir. Guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarda em teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos glórias celestiais. Guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarda em teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos glórias celestiais, para alcançarmos glórias celestiais, para alcançarmos glórias celestiais.